Boa noite. Embora os blackouts não sejam novidade no Brasil, o governo garante que não há sobrecarga no sistema elétrico. Desta vez, foi o Nordeste brasileiro que ficou às escuras a partir da madrugada de hoje. O apagão em 8 estados é apontado como a causa de prejuízos no comércio e até como pretexto para uma rebelião no presídio Aníbal Bruno, em Recife, que deixou um detento morto. O Jornal da Cultura vai discutir se há novo risco de apagão no país. Vamos agora ao resumo das principais notícias desta sexta-feira. Nova manifestação no Cairo pede a renúncia imediata do ditador Mubarak e os Estados Unidos apresentam um plano para mudar o governo no Egito. O líder religioso do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, defende a instalação de um regime islâmico no Egito. Cirurgias para a redução de estômago crescem 500% no Brasil e, segundo a OMS, o mundo já tem 500 milhão de obesos. Ativistas prometem fazer uma campanha mundial para provar, segundo eles, que os remédios homeopáticos não funcionam. Segunda reunião entre governo e centrais sindicais termina sem acordo sobre o aumento do salário mínimo. Sindicância vai investigar policiais que teriam obrigado presos a se beijarem na boca no Recife. A venda do Banco Pan-Americano. Até agora, ninguém explicou como Silvio Santos saiu do negócio sem dívidas. A crise no Corinthians. Ronaldo, Roberto Carlos e Dentinho estão fora do clássico contra o Palmeiras no domingo. Participam da edição de hoje o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP. Neste primeiro bloco, recebemos também o professor Célio Berman, do Instituto de Energia da USP. 8 estados do Nordeste ficaram às escuras na madrugada de hoje. Apesar disso, o ministro de Minas e Energia classifica o sistema elétrico como robusto e moderno. A presidente Dilma Rousseff cobrou manutenção e fiscalização do setor. Semáforos desligados, trânsito ruim e até acidentes. A hora que eu fui passar e o outro avançou, eu parei, ele, senhor aí, bateu na minha traseira aí. Cenas comuns desta sexta-feira em grande parte do Nordeste. Muitas filas em bancos, repartições públicas e hospitais que não conseguiram retomar os sistemas logo cedo. O sistema saiu do ar e só agora que o pessoal está redistribuindo esse paciente para os outros dias, para não esperar tanto tempo aqui na fila. Reflexo do blackout, que, segundo o Ministério de Minas e Energia, começou com uma falha de equipamento da subestação Luiz Gonzaga, em Pernambuco. O corte da linha gerou um efeito dominó que atingiu todos os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão. Quando houve o desligamento dele aos 8 minutos da madrugada de hoje, desligou um circuito do Leão. Aí a mão humana foi religar, houve um desligamento do outro circuito, o que gerou o desligamento de outros automaticamente pelo sistema de autoproteção. Alguns estados ficaram às escuras por mais de 4 horas. Perigo para quem teve de voltar a pé para casa. Quem foi ao show em Salvador ficou sem música. Luz de velas, nesse caso, não foi romantismo, e sim prejuízo para o comércio. Computador, travou, os freezer, tudo não tem condição de trabalhar. No presídio Aníbal Bruno, em Recife, o blackout teria causado uma briga que terminou com um detento morto e outro ferido. Quando falta energia, aí os pavilhões ficam muito quentes, muito calor. Aí eles estouraram os cadeados, aí geralmente tem confusão entre eles. Professor Célio, existe uma dificuldade para saber de imediato, assim, nessas primeiras horas, o que realmente aconteceu? Nós temos uma dificuldade pela dificuldade de acesso à informação. O chamado setor elétrico hoje é uma caixa preta, na verdade. E a academia, a qual eu pertenço, tem dificuldades, por exemplo, de saber qual é o nível de investimento hoje para a conservação, a manutenção do sistema. Nós hoje estamos muito mais preocupados em investir em novas linhas, em novas fontes de geração, em novas usinas, e pouco preocupados em manter o que já existe. Talvez seja esta o principal fato que faz com a ocorrência desse tipo de problema. Quer dizer, uma falta de manutenção. O sistema é vulnerável? Ele é intrinsecamente vulnerável. O que me chama a atenção é a forma como o governo está tratando
dessa questão, ao minimizar, ao reduzir as consequências e a própria impossibilidade que a população tem de hoje fazer frente a situações que são situações que se colocam de uma forma bastante vigorosa no momento em que há um suprimento de energia. O relato na reportagem mostra os problemas no dia a dia das pessoas e isso faz com que, ao meu ver, o governo deveria ter uma outra atitude. Pensar primeiro nessa vulnerabilidade do sistema e traduzir este problema de uma forma consequente para a população, coisa que não está acontecendo. Pois é, isso que eu estou falando. Se ele, que é da academia, tem dificuldade de ter informação, imagina a gente. Porque acho que em grande parte tem de ser lembrado essa questão política, né? No loteamento dos cargos do governo, nós vivemos um presidencialismo de transação nada republicanos para a composição dos governos para a obtenção de uma maioria no Congresso Nacional que diz que isso é mais fácil governar. E nessa transação foi entregue o setor elétrico para a família Sarney, nem para o PMDB, para a família Sarney. Então a família Sarney hoje é proprietária, apesar de usar aquilo para fins privados, da Eletrobras, Eletronorte, Eletrosul e agora de Furnas, que é uma coisa inacreditável. Então você tem interesses políticos que se sobrepõem aos interesses técnicos e do país, para o presente e para o futuro do país, e a família Sarney tomou esse setor elétrico. E não há nenhuma reação em relação a isso. Isso é muito grave. Se tem um setor crítico no mundo, é energia. Se nós estamos nos debatendo para o futuro, é energia. Eu não sei qual que é a vivência do nosso ministro nos temas de energia, então eu sei que ele é alinhado a uma determinada facção política. Mas ele falou ali com muita propriedade. Mas eles têm essa capacidade mesmo de falar com propriedade sobre o que desconhecem, né? Então eu acho que esse é o grande problema que nós estamos passando hoje. Olha, falando no ministro, o ministro de Minas e Energia não gosta da palavra apagão, mas a verdade é que eles não são novidade no sistema elétrico brasileiro. Há mais de uma década, o sistema elétrico brasileiro sofre com os apagões. Em 1999, 10 estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mais o Distrito Federal, ficaram cerca de 4 horas sem luz. O motivo teria sido um raio que atingiu uma torre de transmissão. 3 anos depois, novo blackout em 7 estados, mais o Distrito Federal. A causa apontada foi a pane no sistema de Itaipu. O problema mais recente ocorreu em novembro de 2009. 18 estados, mais o Paraguai, foram afetados por cerca de 6 horas. A falha no abastecimento rendeu multa de R$53 milhões à estatal Furnas por falhas de manutenção na linha Sudeste. Apesar de tantos defeitos, segundo o Ministério de Minas e Energia, no Brasil não existe apagão. Em primeiro lugar, em 2009 não houve um apagão. Eu sempre contesto isso. Houve, como agora, uma interrupção temporária de energia elétrica. Quais as perguntas que faltam ser respondidas? Ele é Inclusive no penteado. Mas assim, quais as perguntas que precisam ser respondidas nesse episódio, professor Sérgio? Eu diria que a primeira questão e que se traduz, né, de forma irônica, né, com essa forma como o atual ministro de plantão se refere ao problema, né, é que efetivamente a segurança energética de um país ela precisa ser vista de uma forma bastante veemente, né, com bastante rigor, né? E quando eu digo que existe um risco intrínseco é pela própria complexidade com que hoje se gera energia elétrica, se transfere essa energia elétrica, se transporta pelas linhas de transmissão até a distribuição e depois até a tomada do consumidor final. E essas diversas etapas, elas envolvem uma série de procedimentos técnicos que são sujeitos a problemas. E isso não pode ser negado. Se dizer que o risco de um problema de suprimento ele é nulo, né, é desmentir o que é um fato. Agora, para encerrar, professor, o que o senhor gostaria de ouvir da autoridade máxima em energia no país? Qual a pergunta que o senhor gostaria de fazer? Eu gostaria primeiro de chamar a atenção para o fato que hoje o sistema elétrico brasileiro ele é uma verdadeira caixa preta. Da mesma forma como eu, como acadêmico, eu tenho dificuldades de ter informações a respeito e o público em geral também não tem, é preciso que
as entidades como a Agência Nacional Reguladora, Operador Nacional de Sistema, levem a informação ao público de forma a que o público tenha a exata dimensão dos seus problemas, que o problema do suprimento de energia elétrica não seja entendido como algo que absolutamente não existe, ele existe, ele está intrínseco, e a gente precisa estar preparado para enfrentá-lo da forma mais adequada possível. Quero agradecer muito a presença aqui do professor Célio Berman, do Instituto de Energia da USP. Obrigada pelas suas informações e esclarecimentos. Até uma próxima vez. E seguindo adiante aqui com o nosso jornal, nós vamos falar agora sobre as cirurgias para redução de estômago, que aumentaram 500% no Brasil em um período de 10 anos. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Em 1999, foram realizadas no Brasil 5.000 operações de redução de estômago. Em 2009, o número chegou a 30.000. Isso coloca o Brasil na segunda posição do ranking mundial de cirurgias bariátricas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O procedimento é recomendado para tratamento de obesidade mórbida, mas também costuma ser indicado se o paciente apresentar diabetes, hipertensão arterial, apneia do sono, hérnia de disco ou outras doenças associadas à obesidade. A Organização Mundial da Saúde considera a obesidade a principal epidemia do século XXI. Uma pesquisa da OMS, feita em 200 países, mostra que o mundo tem cerca de 500 milhões de obesos. Os especialistas consideram que dietas gordurosas e vida sedentária são os dois fatores que levam a pessoa a ganhar peso. A gente sabe, Paulo Saldiva, que muitas pessoas que fizeram essa cirurgia do estômago voltaram a engordar ou estão engordando gradativamente. O que acontece? A pessoa continua com a cabeça de gordo, e continua comendo errado? O que acontece? A cirurgia não é uma garantia? Não, você não pode colocar na cirurgia como o único mecanismo de redução. Ajuda muito, mas tem que reformatar teu modo de vida. Veja, o problema da obesidade, ele é não só, digamos, pelo nosso modo de vida, como também ele é cultural. Você é bombardeado com uma série de mensagens para comer, você compra um carro que nem para fazer... Mas por que alguns engordam e outros não? Porque a cabeça não mudou. E você consegue, o que essa cirurgia faz? Ela reduz o volume do estômago, então você pode comer uma quantidade pequena. Então o indivíduo aprende a colocar muitas calorias em pequeno espaço e comer repetidas vezes. Com isso ele tem uma sensação do açúcar, do aumento da insulina que ele faz bem para ele. Ele tem uma série de, o chocolate, por exemplo, tem um efeito antidepressivo. Então o indivíduo acaba acertando, a comida para ele é uma espécie de bengala para ele levar a vida. Então, quer dizer, ele não come um pedaço de picanha, mas vira uma lata de leite condensado, por exemplo. Olha, até em spa, sabia? Tinha um amigo meu que ele vendia, ele era gordo, ele ia sempre em spa, e ele vendia... Ele contrabandeava leite condensado dentro do shampoo. E ele ganhava um dinheirão com isso. Ele levava leite condensado e vendia uma garrafinha. Então isso mostra que ele estava no spa para perder peso e não tinha mudado a cabeça. Quer dizer, a cirurgia não é uma garantia, né? Não. Agora, esse espaço de tempo aí que a gente falou, 10 anos, né? É um espaço muito curto, quer dizer, a gente pode dizer que esse novo caminho cirúrgico aí para redução de estômago, ele ainda é muito jovem? Essas pessoas que fizeram cirurgia até agora seriam assim ainda cobaias? Não, aumentar 500% do que era nada, né? Era muito pequeno, então aumentou mesmo. Agora, há indicações precisas. Mas é óbvio que tem consequências de longo prazo. Algumas pessoas desenvolvem hipoglicemia, algumas pessoas têm distúrbios metabólicos depois disso, mas é porque são pessoas que têm risco de vida iminente. Elas vão morrer de gordura. Então, quando você tem um indivíduo em risco de vida, você faz inclusive a mortalidade é relativamente alta, porque você opera indivíduos que é muito difícil, inclusive, de operar tecnicamente pela quantidade de gordura que tem no abdômen ou no subcutâneo. Sei. Quer dizer, ainda tem muito que se observar e agora, ficar atento a esse tipo de cirurgia. Que é a epidemia, porque tem uma coisa só, Polly, para não perder muito tempo, uma coisa que chama transição nutricional. O indivíduo que estava, populações que não comiam muito, adaptaram, tiveram uma espécie de seleção natural para chupar o alimento como se fosse uma esponja. Na hora que se coloca uma comida gordurosa, eles engordam. Por isso que a obesidade está nos segmentos mais baixos da população do nível socioeconômico e menos educados. Então, por isso que nós estamos vendo isso. A pessoa sai da desnutrição para a obesidade num pulo. Olha, mais de 100 mil pessoas
Opa, mudou? A venda do Banco Pan-Americano para o BTG Pactual ainda está longe de ter encerrado o caso. As investigações ainda não acabaram. Até agora não se sabe de quanto é a dívida do banco ou se o rombo ocorreu por má administração ou má fé. O caso do Banco Pan-Americano começou em novembro. O banco era especializado em financiamento de automóveis, líder no mercado de crédito consignado com forte atuação nas classes C e D. O Banco Central divulgou que havia descoberto indícios de fraudes, como a duplicidade de carteiras. Ou seja, o Pan-Americano vendia listas de clientes com seus débitos para outros bancos, mas não dava baixa no balanço. Quer dizer, o cliente pagava para outras instituições, mas continuava aparecendo como cliente do Pan-Americano, criando uma ilusão de que o banco de Silvio Santos estava recebendo pela dívida. Os primeiros cálculos mostraram que o rombo do Pan-Americano chegava a 2,5 bilhões de reais. O empresário Silvio Santos recorreu então ao Fundo Garantidor de Crédito e deu como garantia suas 44 empresas. O Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição privada mantida pelos próprios bancos para assegurar o investimento dos clientes em caso de quebradeira. Toda a diretoria do Pan-Americano foi demitida e os novos administradores descobriram que a conta era 1,5 bilhão maior. Nessa época, o presidente do Fundo Garantidor de Crédito, Gabriel Jorge Ferreira, confirmou ao Jornal da Cultura que o Fundo Garantidor fez a operação de salvamento sem recorrer ao governo. Não houve recursos públicos, o contribuinte não teve que desembolsar nenhum centavo nessa operação. No início desta semana, o banco BTG pagou 450 milhões de reais e ficou com o Banco Pan-Americano. Em troca, exigiu que o acionista majoritário e controlador do Pan-Americano, o empresário Silvio Santos, deixasse de vez o negócio. Em contrapartida, as empresas não financeiras do Grupo Silvio Santos, que haviam sido dadas em garantia da dívida, puderam ser recuperadas. A negociação acalmou o mercado, mas deixou muitas dúvidas. Como, por exemplo, um banco que deu prejuízo de 3,8 bilhões de reais vale 450 milhões. Um diretor executivo do Fundo Garantidor explica que, na verdade, houve uma troca de devedor. O BTG agora é o responsável pela dívida e vai ter até 2028 para pagar com juros de 13% ao ano, valor bem abaixo dos praticados pelo mercado. Na prática, isso significa que daqui a 17 anos, os 450 milhões de reais se transformarão em 3,8 bilhões. Na verdade, eu diria que é um prêmio para a instituição. A gente não examina sob esse ponto de vista. O que a gente examina é que nós tivemos que tomar essa decisão em função do prejuízo que daria a outras. E por que o BTG se interessou nesse negócio? Esse consultor bancário explica o que está em jogo. 2 milhões de clientes classe C e D. Qual é o interesse dele comprar o Pan-Americano? Ele pode virar um banco de varejo também, como o Pan-Americano, né, com 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de clientes, ou ele pode arrumar o banco e depois vender. Outro ponto nebuloso foi o investimento da Caixa Econômica Federal no Pan-Americano. No total, foram 10 bilhões de reais para garantir a operação. A gente nota algumas confusões de pessoas, você colocou dinheiro, não foi. Isso é limite para o banco ter realmente uma tranquilidade na operação. E só será usado se necessário. O dinheiro da Caixa é 100% da União, ou seja, é 100% dos brasileiros. E eu posso criar uma analogia com a posição da Caixa como alguém que começou a atravessar um lugar que parecia seguro e de repente percebeu que era um pântano. E aí pensou em voltar e percebeu que não dava mais para voltar. É isso mesmo, quer dizer, não houve uso de recursos públicos, vírgula, né? Porque o dinheiro da Caixa é dinheiro da União, né? É dinheiro do Fundo de Garantia, que está lá, do Estado, e tudo mais. E o dinheiro do fundo não é público, mas é do povo, porque é um pedacinho que tira de cada operação financeira, que não é o banco. O caso é muito estranho, porque você imagina o seguinte, as auditorias, né? A auditoria que é feita normalmente a cada balanço anual do Banco Pan-Americano, elas não detectaram esse pequeno rombo de 4 bilhões.
Estranho também que quando a Caixa Econômica Federal comprou parte do banco, ela também fez uma auditoria. E a auditoria não detectou. E ela comprou por um valor... valor de mercado que era muito diferente do que atual. Era um banco em plena operação, que lucrativo, supostamente lucrativo. O Banco Central não acompanha os bancos no Brasil. Se não acompanha nem um pequeno banco como o Pan-Americano, imagina um grande banco. Olha, são tantas questões. Estranho que a dívida era de 2,5, saltou para 4 bilhões, e quando era 2,5, ele entregou todos os bens, o controlador, o Silvio Santos, e não dava para cobrir o rombo de 2,5 bilhões. Agora o rombo saltou para 4, ele não só conseguiu, não sabe como, não cobriu o rombo, mas os bens, ele permaneceu com ele, que era o canal de televisão, empresa disso, empresa daquilo. E o curioso é que nessa operação, agora a Caixa Econômica Federal entrou com 10 bilhões e o banco que comprou, o Pactual, recebeu um empréstimo e vai pagar uma taxa de juros que é 1/10 que qualquer um paga no cartão de crédito. Mas assim, a melhor hoje, eu li a Miriam Leitão e ela falava sobre esses 450 milhões que vão virar daqui 17 anos, 4 bi, não sei o que, ela falava assim, parece a Cinderela, né, que vai, deita, fica lá congelado durante não sei quantos anos e quando desperta uma outra coisa enorme, linda, maravilhosa, mais ou menos isso. É engraçado que eu ouvi tanta explicação, não estou num dia bom, eu não entendi nada. Não dá, está faltando. Eu estou meio devagar, assim, eu acho que talvez eu não esteja num dia feliz. Então vamos adiante, porque a gente vai aguardar os próximos capítulos, quem sabe, né, tem mais informação para a gente dessa história cheia de questões e dúvidas. Olha, mais de 100 mil pessoas voltaram hoje ao centro do Cairo para exigir a renúncia do presidente Hosni Mubarak. Os Estados Unidos já apresentaram um plano para mudanças no regime e Mubarak não está incluído. Antes dos protestos, as orações da sexta-feira, o dia sagrado para os muçulmanos, os fiéis gritam Allahu Akbar, ou seja, Alá seja louvado. Em seguida, a multidão se dirigiu para o centro do Cairo no 11º dia de manifestações pelo fim do governo. A sexta-feira foi declarada como o dia da partida de Mubarak, mas até agora ele não dá sinais de que pretende largar o poder. Ao longo do dia foram ouvidos disparos em diversos pontos da cidade. E os grupos pró e contra o governo voltaram a se enfrentar longe da praça principal, cercada pelo exército. Hoje, os Estados Unidos, que têm no Egito um aliado estratégico para o Oriente Médio, apresentaram um plano para a mudança no regime. A proposta de Washington, elaborada por assessores da secretária de Estado Hillary Clinton, prevê a entrega do poder a um governo de transição, chefiado pelo vice-presidente Omar Suleiman e integrado por representantes das Forças Armadas. O plano propõe, em seguida, a convocação de eleições. Depois de 30 anos de ditadura, são poucas as forças políticas organizadas no Egito. O regime nunca abriu espaço para a oposição. E uma das questões que devem ser levantadas hoje é esta: quais são as forças políticas em condições de participar de um novo regime? Se você não sabe quem é quem neste cenário de guerra, o Jornal da Cultura explica. O Partido Nacional Democrático, chefiado pelo presidente Hosni Mubarak, tem um domínio absoluto da política no país. Nunca abriu espaço para a oposição e sempre venceu todas as eleições por maioria esmagadora sob suspeita de fraude. A Irmandade Muçulmana é uma outra presença forte no Egito. É oposição e surgiu há 83 anos com a missão de propagar valores islâmicos no Egito e lutar contra a ocupação britânica. O grupo já participou de atentados à bomba e assassinatos e mais tarde renunciou ao terrorismo e mesmo assim foi posto na ilegalidade pelo governo atual. Os principais líderes da Irmandade Muçulmana foram executados e mais de 3 mil militantes estão presos. Uma eventual abertura política, a Irmandade, hoje dirigida por Mohamed Badi, poderia se apresentar como a força mais organizada da oposição. O exército egípcio é outra peça importante no xadrez político do país. Os Estados Unidos conquistaram corações e bolsos da oficialidade egípcia ao fornecer 1 bilhão e 300 milhões de dólares em ajuda militar anual. Os tanques vistos nas ruas do Cairo são de fabricação americana e os oficiais recebem treinamento de instrutores dos Estados Unidos.
Para completar, até o pagamento de extras nos salários dos militares é feito com dinheiro da ajuda de Washington. Outras forças importantes estão representadas pelo diplomata Prêmio Nobel da Paz e ex-diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Mohamed El-Baradei, e pelos pequenos partidos não religiosos como Jihad, Wafd e Kefaya, que têm representação quase inexpressiva no parlamento. Por último, incluem-se os jovens, os grandes responsáveis pelo levante que utilizaram as armas da internet, como o Facebook e Twitter, para convocar a mobilização popular. É incrível, nesse balaio aí que tem uma colcha de retalhos, né, Vila? Quais são os perigos desse caminho para a sucessão? Quem não sabe, o Egito nunca viveu democracia, né? O Egito, quando acabou a monarquia nos anos 50 por um golpe militar, teve uma ditadura do Nasser, né? Então o Nasser ficou como ditador até, participou das 2 guerras contra Israel até seu falecimento. Houve a sucessão com o Anwar al-Sadat, que permaneceu um longo período no governo até ser assassinado, e depois veio o Mubarak, 30 anos e tal. Então tem uma sequência dos anos 50 até hoje de só ditaduras tal. Quando tinha eleições com resultados já sabidos. Esses partidos que existem não são partidos efetivamente. Então, eles não têm uma organização social. Então, é difícil hoje, em pleno calor desses acontecimentos, saber o que pode acontecer. Que o Exército vai ser o elemento determinante, isso me parece muito claro. Para onde pender o Exército, vai se encontrar uma solução. Ou uma ditadura militar de curto período, até efetivamente uma realização de eleições, ou uma ditadura que dure mais tempo. Mas você fala os militares por causa do uso da força mesmo? Do uso da força, porque as Forças Armadas do Egito são muito poderosas, né? O Egito tem o maior exército por causa da disputa com Israel, das várias guerras que tiveram, foram 4 no Oriente Médio, portanto, aí tem um orçamento fabuloso. A posição do Exército, ela vai ser fundamental, para onde ele vai pender. Agora, por enquanto está em cima do muro, né? Está em cima do muro, esperando como é que vai. A questão dos Estados Unidos é uma peça importante, porque o Egito passou a ser um aliado dos Estados Unidos desde o final do governo Sadat, porque até então era aliado da União Soviética, na época da Guerra Fria e tal. Então, é muito hoje dependendo dos Estados Unidos. Então, vai depender dos Estados Unidos, vai depender do Exército e das forças sociais. Saber que a gente tem uma resposta hoje em processo assim de revolução, de ruptura como esse que nós estamos vivendo, é impossível saber o que vai acontecer. Sei. Não dá para saber quando vai começar, não adianta falar que a CIA é culpada. A CIA não avisou que ia começar, ninguém sabe isso. Egito. Vamos seguir aqui. O líder religioso supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, defendeu a instalação de um regime islâmico no Egito. Ali Khamenei, a principal autoridade no Irã, disse que a revolta popular no Egito é uma vitória do islamismo. Ele comparou o movimento à Revolução de 1979 no Irã, liderada pelo Ayatollah Khomeini, que levou à derrubada do regime do Shah Reza Pahlavi. Acrescentou que, a seu ver, o povo egípcio está pronto para adotar um regime igual ao do Irã e que isso vai significar mais uma derrota para os Estados Unidos na região. Esse desejo do Khamenei, ele é possível de se realizar? Ou seja, a possibilidade de um governo com um traço religioso? Tudo indica que não, né? Ele pode ter desejo, que ele quiser de comer chocolate e tal, mas achar que isso vai ocorrer, isso é muito improvável, porque o Egito é uma outra sociedade, uma sociedade laica. A luta de oposição contra o Mubarak é uma luta laica, ou em que os partidos religiosos... A gente está falando laica, que é importante, que quem não sabe, é que não tem religião. Não tem religião. Não é o elemento dominante e é um processo diferente do que ocorreu também no Irã, na luta contra a ditadura do Reza Pahlavi e tal. Então são processos muito diferentes. Agora eu queria só chamar a atenção de vocês aqui para um ponto dessa movimentação toda no mundo árabe, que na verdade a gente vai fazer uma grande reportagem para a semana que vem, mas a influência da internet nessa virada de página aí da história, não só agora na questão do Egito, mas tem também o Wikileaks, que criou um agito no cenário internacional. Isso muda tudo. Saldiva. É bem legal isso, né? Porque hoje você consegue colocar um pensamento, né? Uma ideia, e de repente milhares de seguidores, e no caso uma ideia política, quer dizer, uma revolta que se espalha que nem um rastilho de pólvora. Exatamente, talvez até aconteceria, mas não com essa velocidade, rapidez. Né? E isso mudou o mundo. Isso é bem interessante. Tanto que eles tentaram parar, né? E não conseguiram.
Há exatos 66 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, começava a Conferência de Yalta. O arquivo especial de hoje lembra a reunião entre os líderes das principais nações aliadas que estabeleceu uma nova ordem política mundial. Na cidade balneária de Yalta, no sul da Ucrânia, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, o presidente dos Estados Unidos Franklin Roosevelt e o líder da extinta União Soviética Joseph Stalin se reuniram em segredo. Com o fim iminente da guerra, os acordos de Yalta buscavam assegurar a estabilidade no mundo. Dali surgiram a Alemanha dividida e os dois países da Europa aglutinados em dois blocos, o ocidental capitalista e o oriental socialista. Mais tarde, o antagonismo entre os dois blocos gerou a chamada Guerra Fria. A seguir, o governo e o sindicato não chegam a acordo sobre o valor do salário mínimo. Sindicância vai investigar policiais que obrigaram presos a se beijarem na delegacia.